Também convidamos para compor o segundo painel Marcos Penido. É engenheiro de carreira enquanto secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, presidente do Fórum Brasileiro de Energia e coordenador do programa Novo Rio Pinheiros. Atualmente secretário executivo de governo do estado de São Paulo. Vamos então, sob a mediação mais uma vez da Maria do Socorro Mendonça, fundadora e diretora-presidente do Instituto Nossa Ilhéus, ao segundo painel do seminário Cachoeira, Nosso Rio Vivo. Sejam bem-vindos, doutor Marcos Penido, doutora Alejandra Devec. É uma satisfação muito grande para nós tê-los conosco, trazendo não só a realidade do nosso rio, mas a experiência, o que é que o Rio Pinheiros tem para nos ensinar. Não é? Nós estamos no mesmo bioma, Mata Atlântica, mas geograficamente não é, é um pouco diferente, né? As cidades, a população. Então queremos ouvir o senhor, doutor Marcos Penido, o que o Rio Pinheiros tem a nos trazer, e depois ouviremos a doutora Alejandra, que vai nos mostrar qual é a realidade hoje do Rio Cachoeira. Por favor, doutor Marcos. Bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Queria, em nome da Socorro e do Adson, agradecer a todos que estiveram aqui, que estão aqui presentes, dizer que é uma honra muito grande para nós de São Paulo poder estar aqui hoje falando um pouco da nossa experiência, mostrando que é possível quando se tem vontade, quando se tem a união, quando se tem o empenho de ser um agente transformador. Tal qual o Rio Cachoeira, que era um lugar que nos envergonhava, o Rio Pinheiros também. O Rio Pinheiros, até 2018, era chamado de um verdadeiro esgoto a céu aberto. E, contando com visionários, tal qual vocês têm aqui, o Adson, São Paulo comprou esse desafio, se uniu, sociedade civil, ONGs, poder municipal, poder estadual, para que nós pudéssemos fazer essa transformação. Nós temos aqui o passador de... Aponta lá? Tá. Bom, e aí, como é que começou essa história? Na campanha do Estado de 2018, foi programa de governo fazer a recuperação, a revitalização do Rio Pinheiros. E, terminado o processo de eleição, fui convocado para coordenar esse projeto. Em novembro, larguei tudo que estava fazendo, ficamos debruçados, novembro e dezembro, estudando, vendo o diagnóstico, pegando todo o material disponível, para que, a partir de janeiro, pudéssemos já, com o pé no acelerador, colocar em prática todo esse trabalho que tínhamos um prazo curto para transformar um sonho de décadas. Governos e governos se passaram, falando que ia resolver, mas não houve uma união. Eram projetos isolados, eram projetos que ficavam praticamente na prancheta. Desta vez não, foi feita toda a conscientização para que pudéssemos fazer. Dentro do próprio estado de São Paulo, foram reunidas 3 secretarias em uma, juntando, dentro dessas secretarias, a terceira maior companhia de saneamento do mundo, a Sabesp, a maior empresa de meio ambiente, de licenciamento, a CETESB, mais a empresa metropolitana de água e energia, a EMAI, e mais o Departamento de Água e Esgoto. 4 grandes empresas, sob uma única coordenação, trabalhando de uma maneira estruturada, e aí chamando toda a sociedade, chamando a parceria da Prefeitura de São Paulo, para que pudéssemos fazer esse desafio. Essa aqui é a amostra do que nós estamos falando. A nossa bacia do Rio Pinheiros é esse trecho em vermelho, que é ali ao lado, é um afluente do rio Tietê, ligando com as represas da Guarapiranga e da Billings, numa região extremamente populosa da capital do estado de São Paulo. Aqui, qual era o nosso desafio? Tal qual vocês aqui muito bem estão fazendo, estão trabalhando primeiro com o diagnóstico,
para sabermos o que vamos fazer, precisamos entender o problema, precisamos conhecer para poder fazer. Então nós fizemos o diagnóstico do nosso rio e nós tínhamos um adensamento populacional intenso e muita ocupação desordenada. Isso aqui, Sônia, não é um privilégio de Itabuna, não é um privilégio de Ilhéus. As grandes cidades do nosso país, infelizmente, tiveram um crescimento desordenado. E essa é uma realidade que as margens dos nossos rios sofrem. Característica hidráulica semelhante à de um lago. O Rio Pinheiros, ele foi concebido na década de 40 para ser o grande fornecedor de energia pelo engenheiro Henry Borden. E ele tem uma declividade mínima. Então, se olhando o Rio Pinheiros, parece um lago. E isso contribui de maneira negativa para o processo de despoluição, porque a própria movimentação do rio gera uma oxigenação e ajuda na diluição. O curso d'água ele é variável. Por que variável? Porque ele contribui no trabalho de combate às enchentes na capital de São Paulo. Quando sobe o nível do rio Tietê, o Pinheiros reverte o seu curso. Ao invés dele correr para o rio Tietê, ele corre para as represas de Guarapiranga e da Billings, para que ele contribua com a diminuição da enchente. Então nós temos o Tietê entrando dentro do Pinheiros, o que também é um outro fator complicador. Assoreamento, muito assoreamento. Por quê? O nosso rio Pinheiros é composto por 25 afluentes, e todos eles em terra. Quando nós temos as nossas chuvas de verão, que todos aqui conhecem bem, aquela chuva de período curto, mas de grande intensidade, os nossos afluentes vêm com uma velocidade muito grande para o Pinheiros, e eles vêm trazendo muito sedimento, que depois, em função da baixa declividade do Pinheiros, da baixa vazão, ele decanta e vai para o fundo. Então nós temos um rio extremamente assoreado. Para as senhoras e os senhores terem uma ideia, quando fizemos a verificação, a batimetria de todo o rio Pinheiros, tinha trecho, Alejandra, que espante, tinha 60 centímetros de profundidade, para se ter ideia do volume de assoreamento que tinha o nosso rio. E, obviamente, um problema de educação ambiental. O deputado colocou muito aqui a importância da educação ambiental, desse trabalho, que é jogar lixo no lugar errado. Aqui nós falamos um pouco do consórcio, que vai trazer esse trabalho de gestão de resíduos sólidos, mas isso é um processo que está se iniciando no nosso país. Então nós temos muito resíduos sólidos, e o que nós chamamos de macrófitas, chamamos aqui de baronesa, também elas têm ali também contribuído. Então esse era o diagnóstico do nosso rio Pinheiros, e esse era o tamanho do desafio que nós tínhamos que enfrentar dentro de um prazo estipulado de 4 anos, que nós tínhamos que enfrentar o projeto para depois sairmos para a parte de manutenção. Aqui, a área total da nossa bacia, são 23 quilômetros, 271 quilômetros quadrados, pegando desde das represas ali da usina Pedreira, que é a ligação com a represa, até a foz no rio Tietê. E ali ele corta, dá para se ter uma ideia nessa imagem de satélite, quão adensado é a região, quantas milhões de pessoas vivem naquela região. E aí nós criamos os nossos pilares do nosso projeto: circulação de economia, qualidade de vida para todos, desenvolvimento sustentável, mobilidade, acesso, cria tudo aquilo que se fala hoje no planejamento, de como deve ser a vida das cidades. Foi o norte do nosso rio Pinheiros. E aqui os eixos do programa. Todo esse programa foi calcado nesses 5 eixos, e todas, sem exceção, todas as ações estavam dentro desses eixos. Isso é muito importante. Tem que se ter aquele regramento do que vai ser feito. Se começa a perder, começa a ter muita ideia no meio do caminho, começa a se fazer muitas coisas e perde-se o foco.
obrigatoriamente nós precisamos ter foco. Então nós tínhamos o eixo do saneamento, que é o tratamento de todas as águas do afluente. Isso é fundamental. Qual foi o nosso conceito, Adson? Não adianta eu trabalhar no Rio Socorro. Eu tenho que trabalhar no afluente. Já houve ações no Rio Pinheiros em que se tentou fazer flotação no próprio rio. Mas o que adianta eu estar tratando a água do rio aqui e aqui do afluente está entrando esgoto? Aqui do afluente está entrando água orgânica. Eu estou enxugando o gelo. Eu estou limpando aqui e estão sujando atrás. É mais ou menos a pia da louça da nossa casa. A gente vai, faz o café, suja, vai lá, limpa, daqui a pouco vai fazer o almoço, tá a pia, suja tudo de novo. Ou nós trabalhamos na base, ou nós vamos ficar nesse trabalho do fazer eterno. Então a base nossa foi o tratamento dos afluentes. Fazer o trabalho de manutenção, que é o desassoreamento, ter mais profundidade, maior volume de água. Com maior volume de água você propõe maior diluição. Coleta e destinação dos resíduos sólidos, para que possamos também fazer um tratamento de sustentabilidade, a revitalização e, obviamente, o programa socioambiental. Nós notamos aqui, em todas as falas que vieram aqui no primeiro painel, que os 5 eixos estão contemplados. A Sônia falou da questão do tratamento de esgoto, das obras de tratamento de esgoto que virão para cuidar da água que chega no nosso rio. A manutenção, o programa de resíduos aqui falado no consórcio. A questão socioambiental, muito bem colocada pelo deputado. E a revitalização é o parque linear, nós deixando de virar as costas para o rio, mas indo abraçar o rio, fazendo com que a gente viva essa riqueza que a gente tem, esse rio maravilhoso, que é o Pinheiros e que é o Cachoeira, que tive um prazer enorme de conhecer. Aqui a nossa bacia, e aqui o nosso primeiro desafio de saneamento. Saneamento foi o eixo primordial do nosso projeto. Pensando como um médico, trate-se a causa, acabe a consequência. E nós fomos, pela primeira vez, num grande projeto de revitalização, no cerne do problema, enfrentando aquilo que é mais difícil, que é a causa. Para as senhoras e os senhores terem uma ideia, ações do nosso projeto do Rio Pinheiros ocorriam a 7, 8 quilômetros do rio, aonde estava sendo lançado esgoto in natura pelas comunidades no afluente e numa bacia. Sempre o rio do nome Rio Pinheiros é o ponto mais baixo da bacia. Então, se eu jogar uma bituca de cigarro a 8 quilômetros dali, ele vai pelo afluente e vai parar no rio. E ali, o esgoto que se lançava a 8 quilômetros, ele também chegava no rio. Então, nós fomos buscar, dentro do nosso diagnóstico, nós estudamos toda essa bacia, contando com a expertise, com todo o cadastro da Sabesp, com todo o cabedal de informação que já tínhamos. Estudamos toda essa bacia. Aonde os senhores estão vendo ali, manchas vermelhas, são as comunidades, são as áreas informais dentro dessa bacia. A mancha verde é a cidade formal. E esse era o tamanho do nosso desafio. E dentro da cidade formal, no verde, nós vimos que nós tínhamos 533 mil ligações estimadas a serem feitas. Uma população de mais de 3 milhões de pessoas que moravam na cidade formal e não tinham o esgoto sendo levado para o tratamento. Tínhamos que ir porta a porta desses 533 mil domicílios para que pudéssemos chegar. E aí, mais 1,6 milhão de pessoas, que são as das comunidades, sem o esgoto, sem condições de buscar na porta a porta, Adson. 3,3 estávamos na cidade formal, 1,6 na cidade informal. Esse era o tamanho do nosso desafio. E qual o nosso objetivo? Deixar nos 25 quilômetros do nosso Rio Pinheiros a demanda bioquímica de oxigênio
DBO abaixo de 30 miligramas por litro. Com a DBO abaixo de 30 miligramas por litro, há condição de se ter vida aquática. É um rio de baixa turbidez, é um rio sem cheiro, um rio que você vai poder conviver. Em momento algum, a despoluição do Rio Pinheiros falou que vai ser um rio para a gente nadar ou para um rio para a gente beber água. Tem que se entender que nós estamos falando de um rio urbano, que toda a poluição difusa da cidade de São Paulo, todas as partículas emitidas pelos veículos, toda aquela sujeira da rua, toda aquela limpeza que a primeira chuva faz, aquela primeira chuva que lava a rua, isso vai para o sistema de drenagem, isso vai para o rio. Todas as partículas em suspensão, quando elas decantam, elas vão para o chão, elas vão para o rio. Então, tal qual o Tâmisa na Inglaterra, tal qual o Sena na França, não são rios para nadar nem para beber água, mas são rios que você pode conviver, são rios que você pode desfrutar das margens, são rios que você pode viver, ter orgulho deles, porque são rios limpos, são rios com vida aquática, que a vida aquática traz a fauna que se alimenta deles, tem vida, e você pode desfrutar dessa vida. Esse foi a dimensão do nosso projeto. Na parte de saneamento, nós levamos 1,7 bilhões de reais para investimento em 16 contratos de coletores tronco, que vão buscar todas essas ligações de esgoto porta a porta para levar para o coletor tronco, e esse coletor tronco levar para a extração de tratamento de esgoto, não mais entrando o esgoto no afluente. O coletor tronco construído ao lado do afluente, para que o esgoto chegue nele e dele vá para a estação de tratamento, não chegando mais no município. E 5 unidades de recuperação. O nosso desafio com isso era aqui, encaminhar 2.800 litros por segundo de esgoto. Esse era a realidade do Rio Pinheiros. A cada segundo, na média, chegavam 2.800 litros de esgoto. E qual foi a forma que nós tínhamos para combater isso? 16 contratos. Dividimos toda essa bacia em 16 subbacias, levando os afluentes. Cada subbacia tinha 1 ou 2 afluentes, aonde eram colocados os coletores, e de cada coletor derivava a rede até chegar na porta de cada uma daquelas 500 mil residências em que nós tínhamos que buscar o saneamento. E qual foi o pulo do gato? Estou falando aqui, inclusive, com o Adson, que é construtor. Nós sabemos qual que é a lógica de obra contratada. Você tem um compromisso com um cronograma, você tem um compromisso com a execução. Se nós fizéssemos esses 16 contratos da maneira habitual, o que nós teríamos? Num prazo muito curto, Socorro, o coletor tronco instalado, que é a parte mais fácil de fazer. É abrir a valeta, é colocar o mini shield, é abrir uma galeria e você fazer o coletor tronco ao lado do afluente. O problema é sair do coletor tronco para ir buscar porta a porta o esgoto. E se nós olharmos na maneira tradicional, a hora que você termina de executar o coletor tronco, você recebeu 70% da obra, 70%, 75%, porque é a parte mais cara. Porque a derivação você faz em PAD, você faz em tubulação de pequeno diâmetro. Então, a obra do coletor tronco vai super rápido. Agora a derivação é problema, toda hora tem dificuldade, é chegar nas comunidades, nos lugares apertados, e aí vem, não tem o projeto, não tem condição de fazer. Vamos mudar essa lógica. Nós só temos 4 anos para fazer isso. Como é que nós fizemos? Contrato por desempenho. Este foi o pulo do gato. Nós não pagamos para nenhuma construtora
por metro cúbico escavado ou por metro linear de tubo assentado. Nós pagamos elas por 2 critérios: volume de esgoto coletado e melhoria na qualidade da água do afluente. Então as empresas, inclusive para selecionar o nível das empresas, elas só começavam a receber a hora que elas já tinham instalado todo o coletor e deles começava a derivar para casa. Só na hora que começava a entrar esgoto no coletor, e só entra esgoto, porque ele está travado, ele está fechado, não entra água de chuva, porque ele é uma tubulação, uma galeria fechada, que só tem a ligação com o esgoto da casa que você vai buscar. Pelo volume de esgoto coletado, nós tínhamos, para cada uma dessas regiões, a estimativa de quantos metros por segundo de esgoto tinha naquela região, quais eram os limites de pagamento. Então a empresa tinha que ir fazendo o coletor, já ia derivando, para começar de jusante para montante, já coletando esgoto para começar a receber. As empresas ficavam em torno de 3 a 4 meses investindo para começar a receber. Então selecionávamos também o nível das empresas que iam fazer, empresas que tinham capacidade técnica e econômica de fazer frente a esse desafio. E esse foi o grande diferencial, porque nós deixamos, deputado, de ter contratados, nós passamos a ter parceiros no projeto. Para nós era interessante ter esgoto coletado, para eles também, senão eles não recebiam. Então nós tínhamos objetivo comum: quanto mais rápido eles andassem, mais rápido eles iam receber, mais rápido nós estávamos cumprindo o nosso projeto. E assim foi, mês a mês, começando aquela angústia, até setembro de 2019, quando abrimos as licitações, e as empresas começaram a aderir, porque até saber se os parceiros viriam ou não, porque não eram contratos pequenos, tinha que ter gente, consórcio, gente grande trabalhando com a gente, se dispondo a pôr na frente para receber depois. Mas as empresas vieram porque acreditaram no desafio e porque também, Adson, era uma concorrência limpa, não tinha aventureiro, era só gente que sabia, era gente do ramo, era gente que entendia do assunto e tinha interesse, porque também ter no seu acervo uma obra dessa, a valorização da empresa é outra. Hoje, onde se fala em sustentabilidade, isso dá um outro selo e um upgrade na empresa que está trabalhando. E aí fomos, e quando chegamos, aí ó, aqui vocês podem ver toda a malha, as 16 subbacias. Os triângulozinhos são os locais das unidades de recuperação que a gente vai falar um pouco. E aqui cada uma das 16. E aqui a medição de DBO em janeiro de 2023. 3, 6, 5, 14, 14, 8, 10, 11, 17. Toda a DBO abaixo de 20. O projeto está feito, o projeto foi realizado, conseguimos chegar lá. Mas nós não fizemos 533 mil ligações, nós fizemos 650 mil ligações, porque as empresas iam buscar, era interesse dela, porque se ela fizesse mais, ela ia receber mais. O nosso parceiro, ele era sócio no lucro, nós éramos sócios no lucro. Quanto mais fizesse, então, aquilo que a gente identificou no diagnóstico em 2019, no dia a dia, indo de porta a porta nas casas, coletando, se identificou, Socorro, que tinham mais pontos a ser coletados, tinham mais pontos, e quanto mais volume a empresa trouxesse para dentro da tubulação, melhor o contrato dela. E esse contrato tem uma outra característica, esses contratos só terminam em dezembro do ano que vem, porque ele está implantado, mas a manutenção faz parte do contrato. Então as empresas estão fazendo a manutenção, obviamente recebendo por ela do sistema, e a Sabesp só vai receber essa rede em 2025, aonde todos os problemas já terão passado. Aqueles problemas da implantação, ajustes que têm que ser feitos, vão ser feitos agora, através de quem executou o contrato, para que depois a Sabesp receba toda essa rede, já com
as soluções definitivas, e isso é um trabalho perene. Ou seja, o esgoto de 650 mil residências não entra mais no nosso Rio Pinheiros, ele entra sim num coletor e vai para a estação de tratamento de Barueri, que é uma estação de tratamento gigante, aonde ele é tratado, e entra no nosso rio água limpa dos afluentes. Só para se ter uma amostragem, mostrar um pouquinho do tamanho do desafio. Nós também não passamos projeto para nenhuma empresa, tá? Cada empresa adotava a sua solução. Existe o caderno de diretrizes da Sabesp, existe a especificação do material a ser utilizado, todos os critérios de execução, a Sabesp tem tudo isso. A empresa tinha que usar material qualificado, mão de obra qualificada, a execução de acordo com os parâmetros da Sabesp, mas cada um adotou a sua solução para que ele fosse mais rápido. O meu interesse era o produto final, executado com qualidade, mas eu não ia dizer para ninguém como fazer. Isso era um problema dele, que ele tinha que resolver. Eu ia tanto que eu pagava ele, não pelo tubo que ele pôs, eu pagava pelo esgoto que ele coletou. Então aí nós vamos ver, galerias que foram feitas pelas empresas, método NATM normal. Aqui, num setor maior, aqui no coletor tronco da Joaquim Cachoeira, tem aqui uma escavação de um túnel que a empresa fez para ser mais ágil, para buscar. Aqui dentro das vielas. Aqui, olha o tamanho do desafio, gente. Vê se é fácil. Alô? Eles estão colocando uma tubulação ali para buscar o esgoto de todas essas residências. Olha a criatividade que tem que ter e a solução. Imagina quanto que a Sabesp não aprendeu com isso. Sempre tem o trabalho tradicional, mas como ele tinha que buscar mais esgoto para receber mais, ele não tinha problema, eu vou procurar o projeto para ver como é que faz. Gente, vamos lá e vamos fazer. Vamos colocar a tubulação e vamos buscar no meio das vielas. Para que se fizesse essa coleta. Bom, aqui, ó, olha os córregos ali, ó. Buscando aqui, ó, se vocês olharem aqui, ó, isso aqui é o coletor tronco. Está aqui a tubulação lá dentro e envelopada com concreto. E daqui deriva para aquelas casas ribeirinhas que estão próximo do córrego. Vai buscar uma por uma. As estações elevatórias estão nos emissários. Como nós estávamos falando dos afluentes do rio, todos esses afluentes eles já têm declividade para o rio. A hora que chega no emissário, nós temos 6 estações elevatórias para levar até a estação de tratamento. Não, já botamos, daqui a pouco nós vamos ver as estações de tratamento, mas elevatória só no emissário, porque nós contamos com a declividade para chegar até o emissário. Então, olha a criatividade. Gente, se a gente fosse colocar isso no projeto e licitar no parâmetro normal, nós não íamos conseguir isso nunca. Isso aqui, o pessoal inventou para poder coletar. Como é que eu coleto? Eu faço aqui, eu tenho uma casa aqui, o rio está aqui. A casa está aqui. Como é que eu coleto o esgoto disso? Chamou o MacGyver. O MacGyver fez. Colocou aqui no pé do talude a tubulação, derivou e buscou o esgoto daqui. Fantástico. O pessoal resolveu. Aqui, ó. Olha lá, dentro de uma viela, fazendo esse trabalho, posto de visita, recuperando dentro da rua normal, os poços, mostrando cada um com uma solução, cada um com uma adaptação diferente. Aqui, esse aqui, ali tem um mini shield. Teve uma empresa que a dificuldade era tão grande que tinha que passar por zona urbanizada. Mini shield é aquele tatuzão que usa no metrô, para fazer o túnel do metrô. Tem uns mini, que eles vão fazendo o túnel, e esse túnel ele já ia concretando e já virava a rede coletora. Olha aqui, ó, dos dois lados, gente, olha aqui, ó. Isso aqui é engenharia, ó. Isso aqui para mim é um orgulho, deputado. Pode não ser a obra mais difícil de fazer, pode não ser a que tem maior tecnologia, mas isso mostra que quando se quer, não tem desafio que não possa ser enfrentado. Aqui, ó, dos dois lados,
buscando na margem direita e na margem esquerda, e aqui, ó, essa parede aqui é a casa. Como é que se busca um esgoto numa casa dessa? Ele vai para esse cano e desse cano vai embora. Não chega no rio. Esse afluente que está aqui recebendo esgoto, deixa de receber, porque de ambos os lados, todo o esgoto vai levar para o emissário e vai levar para tratamento. As soluções aqui, com gabião, com escadas. E aí, gente, resolvemos o problema de 3,3 milhões de pessoas. Resta 1,6 milhão de pessoas, que são as comunidades, que são aquelas manchas vermelhas que nós mostramos para vocês. Bom, não dá para fazer, não dá para buscar porta a porta, saneamento básico diz que a lei diz que eu tenho que buscar no porta a porta, então vamos contentar, gastamos já 1,3 bilhão de reais fazendo no porta a porta, vamos virar as costas e vamos deixar o rio poluído, porque a gente não vai ter condição de fazer, não tem cabimento. Não dá para fazer o saneamento, um dia ele vai vir. Um dia a regularização fundiária vai chegar naqueles locais, um dia isso vai ser feito, isso vai buscar no porta a porta. Mas nós não podemos desistir no meio, nós temos um compromisso. Então nós criamos uma solução, tecnicamente, que funciona, que são as unidades recuperadoras. O que são as unidades recuperadoras? Nas comunidades, aonde eu não consigo chegar no porta a porta, seja por questões fundiárias, porque aquele terreno é de um particular e eu não posso entrar, seja por questões físicas, porque para chegar na casa do Adson, eu tenho que passar debaixo da casa do deputado, eu tenho que passar debaixo da casa da Bárbara, passar debaixo da casa do Luiz, para poder chegar, para buscar uma, para fazer a outra. Então eu não tinha condição de buscar no porta a porta. Então o que nós pensamos nessas 5 unidades de recuperação? A menor com tratamento de 180 litros por segundo e a maior com tratamento de 600 litros por segundo. Aqui, nós pensamos isso. Eu tenho aqui o rio, o córrego, e aqui a comunidade, onde eu não estou conseguindo buscar, porque aqui é só a face do lado do rio. Para lá eu tenho a comunidade inteira ocupando. Logo, a jusante da comunidade, passada a comunidade, a gente faz um corta-rio e faz o afluente inteiro entrar dentro de uma estação de tratamento. E aí eu trato o afluente. Eu não tratei o porta a porta, mas eu tratei todo o esgoto daquela comunidade, tratando o afluente. Então nós fizemos 5 dessas. Aí eu vou voltar aqui, mostrando para vocês. Aqui, Jaguaré, do lado do Jaguaré que você conheceu, Adson. Água espraiada, com a comunidade da Água Espraiada, a única na margem leste do rio. Pirajussara, essa a maior, com 600 litros por segundo. Cachoeira e Antunico. Antunico, vocês devem conhecer, Antunico é o córrego que passa dentro da comunidade de Paraisópolis. Na comunidade de Paraisópolis moram 60 mil pessoas dentro da comunidade. E recebe, o Antunico recebe o esgoto de toda essa comunidade. Em frente ao estádio do Morumbi, nós fizemos aqui uma estação de... Trava o Antunico inteiro entra dentro dessa estação e devolve. E isso é muito simples, gente, olha. O afluente está aqui, eu ponho o corta-rio aqui, capto aqui, trato e devolvo aqui do lado. É um trecho só, eu só faço ele fazer um passeio dentro do tratamento. Entra água marrom aqui, sai água limpa do outro lado, tratada. Então, nós não conseguimos fazer. Gente, isso é um pouco do que nós precisamos pensar em projetos. Se não dá para esperar todo o marco de saneamento para tratar do saneamento, existem soluções alternativas que podem ser feitas. A Alejandra vai falar em soluções baseadas na natureza, porque se lá em São Paulo nós temos um problema terrível, lagoas de decantação, lagoas de tratamento, depois não, vamos trabalhar, mas nós temos uma missão,
nós temos o zelo socioambiental do nosso rio Pinheiros, do nosso rio Cachoeira, que não pode esperar, e nós temos que ter criatividades, sejam elas através de unidades, sejam elas através de matas ciliares na zona rural, seja ela de afastamento da questão do gado, com redes levando o dejeto para outro local. Existem várias soluções alternativas que podem ser feitas. Lá em São Paulo, nós fizemos as 5 unidades. Então, essa aqui é a Pirajussara. Você vê que é uma estação normal. O córrego está ali, que é onde é o lugar de captação, que entra tanques de aeração, subestação, casa de soprador, tratamento preliminar, reservatório elevado e um tanque de produtos químicos. Solução normal, uma estação de tratamento comum. E como que nós contratamos essas estações de tratamento? Nós pagamos a empresa até 95% do contrato. E conforme o desempenho, ela pode receber até 120% do contrato. Tem um bônus. Quanto melhor for o tratamento, mais ela vai ganhar. Então, já é preconizado no contrato que nós temos uma retenção no pagamento para garantir o funcionamento e, conforme a melhoria, ele tem um prêmio pelo funcionamento. E também, o projeto não fomos nós que impusemos. Nós falamos que nós queremos uma estação de tratamento de esgoto que receba o esgoto com a contaminação tal e devolva com a contaminação tal. Para tratar isso, cada um faz do seu jeito, e também essas empresas constroem e tem 5 anos de manutenção. Só depois de 5 anos que a Sabesp vai assumir essas unidades de tratamento para tocar o resto da vida. Ou seja, todo aquele período de ajuste, de funcionamento, fica a cargo do executor para que se garanta o seu funcionamento. Então, nós temos aqui a do córrego Pirajussara, a da água espraiada. Vocês veem que são projetos completamente diferentes um do outro, são de acordo com o terreno, de acordo com o tamanho e de acordo com a expertise de cada uma das empresas. Aqui um pouco do tamanho, da dimensão, que a gente chama de mini estação de tratamento de esgoto, mas uma estação de 600 litros por segundo atende uma cidade de 40 mil habitantes, quer dizer, não é tão mini assim, implantada no meio da cidade de São Paulo. O tamanho da criança aqui a unidade Cachoeira, que é dentro de um talude, é uma obra um pouquinho chata, e você vê que todas elas, gente, são ao lado do córrego, para que a gente faça o lugar de captação no próprio córrego e devolva a água limpa. Aqui são os projetos que nós trabalhamos. Você vê, cada um com a sua concepção, cada um com o seu layout. E aqui, quer ver? Deixa eu voltar aqui. Aqui dá para ver bem, ó. Tá vendo o córrego Antonico? Nesse slide você vê, ó, o córrego Antonico vem vindo marrom, vem vindo contaminado. É feito o corta-rio, a captação, todo o afluente entra por dentro da estação e devolve ali do lado já a água tratada. Esse é o conceito. Entra esgoto, sai água limpa do outro lado. Isso tudo funcionando, tá, gente? Todas essas unidades estão feitas, todas essas unidades estão prontas. Fizemos saneamento básico, o grande pilar. Depois, desassoreamento. Fundamental, o rio estava super assoreado. O governo do estado contratou o desassoreamento e desde 2019 já foram recolhidos 833 mil metros cúbicos de material assoreado. Isso aqui é um trabalho que tem que ser constante, isso não pode parar. Acabou o contrato, tem que ter um outro contrato, tem que ter um outro contrato, porque a cada chuva forte o rio é assoreado e precisa desassorear. Nós vamos chegar com esse contrato até 1 milhão e 200 mil metros cúbicos, tem que se fazer outro. Eles estão dentro de um volume maior, porque está se recuperando o período que não fez desassoreamento. Então a tendência é que daqui a pouco esses contratos sejam de menor volume, que é só para aquilo que entra você vai tirando. Estamos retirando todo aquele volume que ficou durante anos de falta de desassoreamento.
Então aqui as barcaças funcionando aqui. Ali nós temos o tanque de oxigenação, uma experiência com a Sabesp ali, que a Alejandra também participou para fazer uma oxigenação no rio ali, do lado da nossa usina São Paulo, porque, como nós já falamos no princípio, nós temos baixíssima declividade, e a oxigenação é justamente para ajudar um pouco na diluição. E o problema dos resíduos sólidos. Nós vivemos ali do lado de comunidades, nós vivemos ali numa região em que por baixo frequentam mais de 6 milhões de pessoas diariamente, convivem nessa região. E infelizmente, deputado, a questão da educação ambiental ela é pesada. Então as pessoas ou jogam no afluente o lixo, ou jogam perto da porta da sua casa, mas um pouco mais distante do lixo. Esse que já é jogado aqui diretamente, vai direto para o Rio Pinheiros. E esse que é mais longe, na primeira chuva, vai para o afluente e vai para o Rio Pinheiros. Então nós temos 22 barcaças, o governador Tarcísio tem sido assim um incentivador desse projeto. Temos 22 barcaças trabalhando diariamente, recolhendo lixo superficial. Já foram recolhidos, desde 2019, 100 mil toneladas de lixo. Isso não é assoreamento, não. Isso é PET, é pedaço de roupa, é pedaço de madeira. Isso é descaso da população. 22 barcaças todo dia fazendo essa limpeza, para que esse material também não contamine a água. Porque nós temos lá, tiramos a carga orgânica, estamos desassoreando para ter mais volume de água, mas se ficar aquele lixo em cima, ele vai acabar contaminando. Então, todo dia, essas barcaças estão lá, recolhendo e levando todo esse lixo embora. Aí um pouquinho do antes e um pouquinho do depois, vocês veem a diferença nitidamente sentida na qualidade da superfície do rio. Esse é o rio que a gente está convivendo todo dia. Então, o nosso trabalho era para diminuir a turbidez, tirar o cheiro, tirar a carga orgânica. E nós ganhamos um outro fator, porque a hora que nós tiramos a carga orgânica do rio, tiramos aquela matéria pesada, a água ficou mais leve, ou seja, ficou menos densa. Então bate o vento, a água tem movimentação. Aquilo que era um lago parado, até feio, hoje é bonito de ver que o rio ganha movimentação. À medida que o vento bate, a água está com o seu peso específico normal, então ela se movimenta e dá uma sensação boa da gente fazer. Aqui, tratamento das margens, recuperação das margens com o nosso tradicional gabião, para garantir também a qualidade de todo o esquema. Aí nós vamos falar da revitalização. A partir do momento que passou 2019, começo de 2020, que passaram de chamar a gente de louco, passaram de chamar a gente de tonto, viram que o negócio era sério, que o programa estava funcionando, nós chegamos na sociedade, nós chegamos na iniciativa privada e falamos, vem com a gente agora. Nós estamos do lado da área mais rica da cidade de São Paulo. Vamos trabalhar juntos para revitalizar. O Rio agora tem condição, não agora ainda, em 2020, mas em breve, tem condição de receber mais pessoas. Tem condição de nós termos vida ao lado deles. E aí fomos chamando a iniciativa privada para fazer. Fizemos uma transferência de uma área de energia que nós tínhamos ao lado da margem, que ocupava ali toda aquela instalação de poste, criamos uma nova usina de transferência a gás, e pegamos como primeiro mote a usina São Paulo. Essa usina São Paulo, como eu falei para vocês ali no começo, em 1940, esse rio foi planejado para gerar energia. Então essa usina São Paulo, que é bem no meio do rio, ela é uma usina de bombeamento, que ela reverte a direção do rio. E essa usina estava ali só para fazer esse bombeamento. Falou, vamos revitalizar, vamos criar ali um grande centro. E fizemos uma concorrência, fizemos uma concessão pública, o vencedor, um grupo empreendedor muito forte em São Paulo, JHSF, entrou com a proposta de 30 anos de investimentos de 280 milhões de reais para a revitalização da usina,
criando ali espaços, tanto na margem quanto a própria usina, para recuperar, para criar ali um novo marco, um novo ícone dentro da cidade de São Paulo, onde as pessoas convivem com o rio, que as pessoas desfrutam de um rio e têm orgulho de dizer: a minha cidade tem um rio limpo. E ali vocês veem ali, aonde vocês estão vendo aquela, dos dois lados tem um painel azul. Aqui, daqui a algum tempo, nós vamos ter a maior tela de cinema ao vivo do Brasil, que aqui vai passar, ali aproveitando, a usina é feita toda uma estrutura descolada, com uma grande tela de cinema, para que seja um local de chamar, de convívio, um novo local de geração de recursos, geração de divisa, turismo, gastronomia, no rooftop da usina, restaurantes, cafés, ou seja, um novo centro de lazer, economia e negócio na cidade. Aqui, um pouco do detalhe de como vai ser o rooftop, de como vai ser a tela. O canteiro já está montado, todos os alvarás já foram retirados, todo o trabalho de verificação, de estrutura, tudo isso feito, porque o bombeamento continua, viu, gente? As 4 bombas que estão aqui, no período de chuva, continuam trabalhando. Nós estamos fazendo toda uma remodelação por fora. Nós estamos botando uma roupa nova na usina, mas ela continua a ter o mesmo destino. E aqui vocês veem aqui, no lado direito, ali um centro de escritórios, de hub, de lazer, para trazer toda a vida, voltarmos, deixarmos de ficar olhando o rio de costas, estarmos juntos com ele, abraçando, porque ele está sem cheiro, está bonito, está gostoso de desfrutar. Deputado, isso aqui nós não esquecemos não. Educação ambiental. Nós fomos em todas as comunidades, toda aquela área vermelha que eu mostrei, nós fomos lá, aonde nós estávamos, naqueles 16 contratos com as empresas, todos eles tinham uma parte de educação socioambiental, para levar as famílias, para ensinar. Nós montamos 3 usinas de reciclagem. Quem que é o do consórcio aqui? Do consórcio. 3 usinas de reciclagem, onde nós temos todo o espaço, e as famílias, através dessa educação, vão ali, trabalho de catadores. Você sabe quão é importante o catador nesse sistema todo? Eles vão buscando papelão, plástico, não sei o que, levam para a usina, enfardam, e aquilo vira renda para a comunidade. Nós construímos 3 usinas dessa, para que menos papelão, menos plástico chegasse no Rio Pinheiros e gerasse oportunidade de geração de renda dessas pessoas. Nessa aqui que eu vou mostrar, essa aqui, ó, na Ponte Baixa, tem um senhor que faz bolsas com sobra daquelas tiras de plástico. Gente, se você botar uma marca ali, Louis Vuitton, Gucci, não sei o que, você vende por 3, 4, 5 mil reais. Ele vende cada bolsa dessa 40 reais. Eu vou lá, quase cada 2 meses eu vou lá, compro umas 8, mas faz um sucesso com a meninada. Precisa ver que show, só com material reciclado, ele transforma aquilo que era um lixo que estava degradado como geração de renda, e aqui os fardos, tudo isso catado pela comunidade. A comunidade foi buscar tudo isso. E aí, trabalho com as crianças, ação, tem caminhões que vão explicando o processo, explicando a importância do tratamento de esgoto, explicando a importância de colocar o lixo, explicando o que é sustentabilidade, certificado com os funcionários, todo o processo de adesão, distribuição de roupas, oficina com as lideranças, mutirões de limpeza, visita casa a casa. E essa parte de visita a casa, eu tenho uma coisa que me marcou. Antes da pandemia, a gente conseguia sempre nas obras ver o que estava acontecendo. E um dia eu estava ali no Pirajussara mesmo, e vendo o esgoto já coletado. Então nós já tínhamos aquele cano ali, aqueles que vocês viram ali, bem do lado do córrego, pegando das casas que eram lindeiras, são lindeiras ao córrego. E eu entrei na casa de uma senhora, e perguntei: o que a senhora está achando da obra, não sei o quê. Ela me falou uma coisa que eu nunca pensei ouvir na minha vida. Ela falou: moço, pela primeira vez na minha vida, eu sinto o cheiro da comida que eu estou cozinhando. Olha que coisa. Ele só vivia do lado do esgoto.
ela só sentia o cheiro do esgoto. Ela passou a ter uma outra realidade. Gente, isso é levar dignidade às pessoas. Quando a gente... Arrepia, né? Arrepia mesmo. É muito legal você fazer um trabalho que vai ter todo esse condão do desenvolvimento, porque a cidade do lado de um rio limpo, o metro quadrado vale muito mais. Todo mundo quer se instalar, você busca novas soluções, novas alternativas. Então isso é muito bom, mas você poder, com isso, mudar a vida das pessoas, transformar a vida das pessoas, levar dignidade. Aí atividade com educação, governança colaborativa, todo um trabalho de trazer, já que a gente não tem em todas as escolas, deputado, o socioambiental, aonde nós trabalhamos, aonde nós levamos, aonde nós mudamos a vida das pessoas, levar o conceito de como pode melhorar. E aquilo que o senhor falou, através das crianças, que as crianças ensinam os pais o que deve ser feito. Dentro da revitalização, nós criamos o nosso Parque Bruno Covas, em homenagem ao nosso saudoso prefeito que faleceu, junto com a iniciativa privada. Nós fizemos aquela usina São Paulo, chamamos a sociedade organizada, principalmente o setor imobiliário, que passa a ter uma outra realidade ao lago da margem do Pinheiros, que é onde tinha um esgoto a céu aberto, hoje tem um outro paisagismo. Vamos implantar um parque? Vamos. Fizemos uma concessão, zero custo para o Estado, zero, nem um centavo. A empresa, dentro de ditames passados, implanta um parque. Esse parque terá 17 quilômetros, 8,5 já implantados, os outros 8,5 ainda não o foram, porque nesse trecho a Enel, que é a empresa de energia, está fazendo nas margens um enterramento da rede. Então, assim que ela terminar esse serviço, nós vamos entrar nesse parque. E esse parque hoje já é uma realidade, com passarela flutuante, que do outro lado nós temos uma ciclovia de 17 quilômetros também. Essa ciclovia já existia, mas nós levamos a iniciativa privada para remodelar, modernizar, levar pontos. Eu mesmo, às vezes, final de semana, vou pedalar ali na ciclovia e às vezes eu fico parado ali, eu paro num quiosque, tomando um cafezinho, uma água com gás. Lá não vende bebida alcoólica não, porque ciclovia é perigoso. Então, tomando um cafezinho, uma água com gás, eu fico sentado ali. Tem hora que nem eu mesmo acredito. Eu falo, eu estou sentado do lado do Pinheiros, tomando um café, comendo um pão de queijo, desfrutando de uma vista que, para nós paulistanos, era uma vista impossível, improvável, conviver com o rio. E a gente tem essas passarelas ligando ambos os lados, passarelas de ligação com as pontes para acesso. Aqui é o parque implantado. Isso aí são fotos do parque, tá? Já implantado com faixas de ciclovia, local de recreio para as crianças. No outro lado, na nossa ciclovia Franco Montoro, nós já tínhamos ali a ciclovia, nós implantamos toda a modernização de quiosques, pontos de atendimento e fizemos a iluminação também. A iluminação com LED até a meia-noite. O pessoal usa não só para esporte, mas inclusive para transporte. Muita gente usa a ciclovia para transporte e já está sendo ligada, já tem uma passarela que liga com a rede ferroviária. Nós temos do lado dessa ciclovia, entre a ciclovia e a marginal, nós temos a estrada de ferro que passa ali, que é uma malha urbana da nossa companhia de trens. E nas estações já tem ligação com a ciclovia. Então a pessoa pode ir de bicicleta, deixar no bicicletário, ir usar, sair do trem, andar pela ciclovia e aí desfrutar dessa nova realidade que é o Rio Pinheiros. Gente, essa foto, ela é muito bonita, ela é muito significante para nós. Uma ciclovia sendo usada de dia, de noite, o rio cuidado, um rio limpo, um espelho, a usina São Paulo sendo transformada, do outro lado o Parque Bruno Covas, e só pode passar uma mensagem para vocês: é possível, dá para fazer, se quiser, dá para fazer. Sucesso para vocês, obrigado pela oportunidade de mostrar. Vocês não imaginam o quanto eu estou alegre de poder estar aqui, de compartilhar com vocês esse trabalho,
para que esse nosso projeto possa ser um multiplicador, possa gerar frutos e a gente cada vez mais se orgulhar do lugar que a gente vive. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcos Penido. Só emociona e só nos dá esperança de que realmente é possível. Eu estou realmente emocionada.